Olá a todos, sejam bem-vindos à reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós sempre pedimos que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares e também que deem o seu like, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas o conteúdo de nossas reuniões virtuais. Lembrando que elas são sempre feitas com o estudo alternado dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na oportunidade de hoje, nós traremos um tema do Livro dos Espíritos, Flagelos Destruidores e Guerras. As perguntas 737 a 745. E quem nos trará as suas reflexões sobre o tema abordado será um companheiro de ideal espírita, Valdenir Cruz. Valdenir, ele é conselheiro da Fundação Paulo de Tarso, que é mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Ele também é vice-presidente da rádio e apresentador de 2 programas, Respondendo aos Ouvintes, que vai ao ar às quartas-feiras, ao meio-dia, e o programa Ouvindo Você, que vai ao ar às sextas-feiras, ao meio-dia e meia. Valdenir, suas palavras iniciais. As palavras iniciais são sempre de gratidão. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Estar trabalhando na Seara do Cristo é sempre um prazer. Estar no Lar de Teresa é uma grata satisfação estarmos aqui, já pela enésima vez que estamos aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Valdenir. Passemos, então, para a leitura da nossa página inicial e de nossa prece. A página de hoje, ela tem o título Caminhos da Paz. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto. A fome, que atormentava o grupo tribal. A peste, que dizimava populações. O primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor. A ignorância, que alentava as trevas do espírito. O insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo. A ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência. O cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão. A imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos. A guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando-se as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais, e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de 1000 faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas,
violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quando já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nos revela, atualmente, sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos farás livres. É uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, capítulo 41, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Vamos então agora, após essa mensagem, unir os nossos pensamentos, levar até o nosso Mestre Jesus e agradecer pela oportunidade do estudo que faremos agora, pela oportunidade da sustentação que temos dos bons espíritos e pedindo que tenhamos o entendimento que somos todos irmãos e que a paz é necessária para que possamos alcançar a verdadeira felicidade. Pedimos assim, então, aos benfeitores de nossa casa, que estejam junto do nosso irmão Valdenir, o inspirando no nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Valdenir, a palavra é sua. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos trabalhando na Seara do Cristo e que a paz do Senhor Jesus possa continuar a nos envolver, envolvendo os nossos corações. O nosso tema da conversa de hoje, em princípio, parece muito duro. Falar de flagelos destruidores é meio duro para a gente perceber isso, ouvir isso. E nós vamos começar na questão 737, mas eu vou convidar aos ouvintes, aos amigos do Lar de Teresa, para voltarmos pelo menos uma questão anterior, que abre a lei de destruição, que é a questão 728 do Livro dos Espíritos. E lá na resposta que os Espíritos dão a Kardec, eles dizem: pois o que chamais destruição é apenas uma transformação, que tem como objetivo a melhoria dos seres vivos. Então, em realidade, esse termo destruição, os espíritos o veem com uma significação diferente da que nós normalmente percebemos. Então, eu até coloquei aqui no início da nossa conversa, mas será que esse termo é o mais correto? Ou será que nós estamos usando a definição que os espíritos usaram ou pensaram quando colocaram essas palavras, tais como flagelos, destruidores? Talvez precisamos rever esse significado que nós estamos dando a essa palavra, dos flagelos destruidores. Os Espíritos nos dizem, de novo, repetindo a questão 728, onde nós vemos destruição, eles veem reconstrução. Então, não há uma destruição propriamente dita, há uma reconstrução do termo. E nós aprendemos que Deus, como inteligência suprema do universo, como o infinito Pai de amor, com infinita bondade, com toda certeza, não flagelaria, não nos flagelaria, não nos traria esses, pelo menos com essa ideia que nós ainda temos hoje de flagelo. Então, dentro da nossa reflexão, precisaríamos encontrar novos significados para esse ato da providência. Foi como eu achei que era mais tranquilo. Eu chamasse um ato da providência. Nós chamamos de destruição. Porque, de novo, onde vocês veem destruição, nós olhamos reconstrução. Então, para fazer com que cresçamos mais rapidamente, Deus nos permite experimentar situações que nos parecem aflitivas e que nos são, efetivamente, aflitivas, desde que consideradas apenas
o presente, deixe considerado apenas a presente reencarnação, ou às vezes até o momento presente, não só a presente reencarnação, mas o momento presente. Então, quando eu passo por uma situação que eu acho que é difícil, que eu acho que é dolorida, eu tenho uma sensação de desagradável, de desconforto. Mas quando eu olho por um prisma diferente, como Kardec dá o exemplo lá, como eu subo a montanha e olho de cima, eu vejo essas aflições ou essas dificuldades, esses chamados flagelos, como oportunidades de crescimento. Isso nos lembra uma mensagem que está lá no Evangelho, já que o Lar Teresa alterna Evangelho e Livro dos Espíritos nesse estudo. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, tem uma mensagem chamada Paciência, que é de um espírito amigo, e que sabemos hoje que é a dona Joana de Ângeles que assinou essa mensagem. E lá ela nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E é complicado, em princípio, para nós ainda, né, muito imediatistas, muito aqui e agora, muito pé no chão, é muito difícil entender. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas quando nós olhamos, de novo, quando nós subimos a montanha e olhamos por uma perspectiva mais alta, olhamos de cima, entendemos que quando nós olhamos a dor, mas olhamos 5 anos depois, 10 anos depois, 50, 100 anos depois, podemos entender que aquela dor foi uma bênção. Agora, podemos entender que ela foi uma bênção se nós a aceitarmos como tal. Se nós não nos revoltarmos contra esse ato da providência. Então, é o mesmo fato dos flagelos. Quando nós falamos de flagelos, nós lembramos de tsunami, de guerras. Também falamos de guerra, vamos falar de guerra. Nós falamos de tsunami, terremoto, de guerras, Brumadinho aqui no Brasil, e de tantas outras situações que nós chamamos de flagelos. Mas quando olhamos, de novo, no horizonte mais ampliado, com certeza entendemos ou entenderemos que Deus, a inteligência suprema, não está flagelando, não está castigando, não nos está castigando. Ele está nos dando uma oportunidade de crescimento, às vezes, mais rápido. E é exatamente isso que dizem os amigos espirituais. Para fazer com que cresçamos mais rapidamente, Deus nos permite experimentar situações que nos parecem aflitivas. Situações que, olhando naquele momento, são aflitivas, são percebidas, são sentidas como aflitivas. Mas nós já temos um pouco de conhecimento doutrinário. Nós já estudamos um pouco do Livro dos Espíritos. E eu mencionei aqui Deus como a inteligência suprema. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Acho que, de uma maneira geral, todos os espíritos, a não ser os que estão chegando, recém-chegados, mas, de uma maneira geral, todos já vimos, já lemos, já estudamos essa questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, precisamos entender que Deus, como inteligência suprema do universo, não nos castigaria, não nos castigará. Ele vai nos dar a oportunidade de crescermos, vai nos dar a oportunidade de caminharmos. Então, por ser gentil, por ser amoroso, por ser infinitamente bom e justo, ele nos permite experimentar situações que nos parecem, como dissemos, nos parecem aflitivas. E por que parecem aflitivas? Porque só as olhamos com olhares ainda humanos, limitados, temporários. Nós ainda estamos numa situação muito limitadas. Ainda estamos numa situação muito aqui e agora. Nós ainda não temos essa percepção do todo. Olhamos um ponto e achamos que aquele ponto representa o todo. Nós estamos olhando um ponto, precisamos ampliar esse nosso olhar. Então, para que cresçamos, o Pai nos permite essas situações. E é claro que, como
Pai infinito e infinitamente justo e bom não vai nos castigar. O que a gente precisa entender é esse amor de Deus. É a mesma situação, guardadas as devidas proporções, é a situação de um pai terreno. Me lembra aqui uma fala do Cristo, quando ele diz: qual é o filho, qual é o pai que o filho pede uma pedra, pede um pão, ele dá uma pedra. Ou pede um peixe, ele dá uma serpente. O pai sempre sabe nos dar coisas boas, diz Jesus. Quanto mais os seres, se os humanos sabem, quanto mais Deus, que é infinitamente bom e justo. Então, tudo que ele nos dá, já entendemos, já estudamos, e, por favor, deduzimos isso, não estamos aqui empurrando goela abaixo a ideia de que a dor é boa, a dor não é boa, a dor é ruim. Não estamos fazendo apologia à dor. A dor é ruim no sentido que a gente está sentindo, na hora que a gente está sentindo, mas, de novo, olhando para frente, a gente vai, com certeza, poder tirar proveitos, bons proveitos disso. E os amigos espirituais nos dizem ser isso uma necessidade. Ser esses, nós chamamos de flagelos destruidores, de guerras, de todas essas dificuldades, de todas essas dores, eles nos dizem ser uma necessidade para que acordemos, digamos assim, para o aspecto espiritual da vida. E esses acontecimentos nos fazem progredir mais rapidamente. E aí lembramos, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, questão 100 e seguintes, Kardec coloca ali a escala espírita. E dentro dessa classificação de Kardec e dos espíritos, nós estamos numa terceira ordem. Nós somos espíritos ainda de terceira ordem. Só saímos do primitivismo. Então, é o segundo passo. Nós só demos o segundo passo. Saímos do primitivismo e estamos na situação de expiação e provas. Então, é natural que nesse estágio de evolução ainda cometamos equívocos, até por ignorância. Lembrando aqui uma conversa de Jesus com o Pedro, narrada pelo Humberto de Campos, não vou lembrar o livro agora, mas quando Jesus, conversando com Pedro, diz que o homem erra muito mais por ignorância do que por maldade. Ignorância porque ignoramos, porque desconhecemos, porque ainda estamos no início da nossa caminhada. Então, estamos bem no comecinho, digamos assim, da nossa caminhada. Por isso, Jesus nos alerta. Ai do mundo, porque vem o escândalo. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus sabia e sabe que nós, como espíritos de terceira ordem, vamos cometer equívocos. Vamos nos equivocar, vamos errar, vamos cometer escândalos, vamos ser ainda a causa de escândalos. Mas nós, espíritas, e aí eu vou falando para o público espírita, não trazendo outros aspectos religiosos, já sabemos que temos que responder por tudo aquilo que fizermos. Nós já entendemos que temos que colher tudo aquilo que plantarmos. Então, o convite, né, da doutrina espírita, o convite dos amigos espirituais é: façamos o bem, plantemos boas sementes. Lembrando da parábola do semeador. Há sementes que podem produzir 30, 60, 100 por uma. Então, precisamos preparar o terreno e precisamos ser esse terreno fértil para quando as sementes caírem, elas germinarem, florescerem e produzirem bons frutos. Essa é a ideia dos amigos espirituais. Então, por isso, eles nos diz dessa necessidade para que acordemos e olhemos o aspecto espiritual da vida. De novo, a fala do Cristo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que as coisas materiais vos serão dadas, as demais situações, vos serão dadas por acréscimo de misericórdia. Então, esses acontecimentos nos fazem acelerar o progresso, nos fazem caminhar mais rapidamente.
E claro que, à medida que nós vamos entendendo, nós vamos caminhando, nós vamos subindo a montanha, usando aqui a metáfora de Kardec, à medida que nós vamos subindo, nós vamos tendo percepções melhoradas, nós vamos tendo percepções diferenciadas das anteriores, das situações anteriores. E vamos entendendo esse Deus maravilhoso que não nos castiga. Para que se realize em alguns anos, dizem os espíritos, esses flagelos ou essas situações que vêm nos convidar à reflexão, vêm nos convidar não só à reflexão, mas à ação também, ou às ações, para que o que levaria séculos, muitas vezes, pode se resolver em alguns anos, dizem eles. Para, em alguns anos, fazer, se realizar o que levaria séculos. Então, nós entendemos que a guerra, disse a página que a nossa irmã Renata leu, a guerra ainda é um flagelo em função do nosso egoísmo. Então, nós sabemos disso, vamos exterminar essa guerra que existe dentro de nós. Porque quando nós falamos em guerras, nós pensamos sempre numa guerra país, povo contra povo. Mas e a guerra particular que nós temos dentro de nós? E a guerra que eu tenho com o meu vizinho? E a guerra que eu estabeleço no trânsito, quando eu estou dirigindo? E a guerra que eu estabeleço com o político que eu não concordo? Com aquele irmão equivocado que assalta, que mata, que rouba? Eu estou estabelecendo uma guerra. E, por favor, não estamos de novo fazendo apologia a essas situações. Mas eu estou fazendo uma guerra. Eu estou estabelecendo uma guerra. Então, quando eu estabeleço uma guerra, o meu vizinho, o meu irmão, o meu companheiro, o meu colega de trabalho, quando nós individualmente vamos estabelecendo guerras, nós preparamos o ambiente para a guerra mais ampla, para uma guerra povo a povo. E hoje em dia, né, século XXI, nós temos redes sociais e há uma verdadeira guerra nas redes sociais. Hoje, cancela-se pessoa, mata-se reputação, isso é guerra. E nós, de uma maneira geral, por favor, quem quiser se excluir do time, fique à vontade, mas nós, de uma maneira geral, olhamos para o outro. O outro está fazendo guerra, o outro está matando, o outro está assaltando, e eu não olho para mim. Eu preciso aprender a olhar para mim. E o Evangelho de Jesus é bom porque vai nos trazendo horizontes mais amplos. Me veio aqui uma outra lembrança, uma outra fala do Cristo. Quando ele nos alerta que nós temos muito cuidado em ver um cisquinho no olho do irmão, mas não vermos a trave que está no nosso olho. Então, o meu irmão está fazendo uma guerra, meu irmão está assaltando, meu irmão está matando, e eu não estou? Essa é a questão. Eu sempre digo, e aí é uma percepção minha, que o Evangelho, os Evangelhos, né, todos os ensinos de Jesus, eles não são plurais, eles são singulares. Eu preciso olhar, eu preciso ler, eu preciso estudar esses ensinamentos e me colocar dentro daquela situação como sujeito da ação. Eu preciso olhar, esse texto foi escrito para mim. Porque enquanto eu achar que esse texto, que essa palestra, que essa mensagem é muito boa para minha mulher, para o meu filho, para o meu marido, para o meu vizinho, eu estou equivocado. O convite dos amigos é para você. É que nós olhemos para nós mesmos. Lembrando da dona Joana de Ângeles, quando ela diz o quão difícil é olharmos diante de um espelho sem a nossa máscara. Nos desnudar diante do espelho. Por quê? Porque eu vou ver coisas que não me agradam. Eu vou ver ainda resquícios, ou pelo menos resquícios, de orgulho, de egoísmo, de prepotência, de autoritarismo e de tudo o mais que não seja virtudes nobres.
de tudo mais que ainda nós chamamos de dificuldades, de vícios, de defeitos. E olhar para essas dificuldades nossas é complicado. Mas, se nós não tivermos essa coragem de olhar, nós não vamos modificar. Nós não vamos nos transformar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Lembra aqui uma frase do Carl Gustav Jung, quando ele diz: quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu acordo. E aí eu vou poder transformar as minhas sombras em luz. Eu vou poder transformar o meu lado escuro, ainda não caridoso, ainda não fraterno, em caridade, em fraternidade, em amor. Mas isso vem uma necessidade do autoconhecimento. Então, esses ditos flagelos, ou esses atos, né, vêm para nos convocar à reflexão, para nos convocar à caridade, nos convocar à fraternidade, ao respeito, à ajuda ao irmão. E muitas pessoas até perguntam, muitos irmãos até perguntam, mas será que Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É uma questão que está lá no Livro dos Espíritos. Kardec faz aos Espíritos. Será que Deus não podia empregar outros meios? É claro que sim, dizem os amigos espirituais. E os empregos, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um de nós os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, desde que nos deu a razão e nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a oportunidade de praticar o bem ou praticar o mal. E tem uma mensagem do Emmanuel, que ele chama de regra áurea, que diz: a regra áurea existiu sempre, desde que ganhamos a razão, desde que ganhamos a individualidade. Então está na China antiga, está na Grécia antiga, está muito antes do Cristo, que é a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então, com essa prática, por incrível que pareça, queridos amigos e amigas, com essa prática, nós eliminaríamos a necessidade ainda do escândalo. Nós eliminaríamos a necessidade das guerras, dos flagelos destruidores. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Mas, ainda, como disse anteriormente, ainda temos em nós uma parcela de egoísmo muito grande. Primeiro eu, segundo os meus, terceiro, se sobrar alguma coisa para o outro. Mas primeiro eu e segundo os meus. Isso é egoísmo. Todos precisamos nos olhar como irmãos, como tendo necessidades e oportunidades iguais. E todos vamos caminhar para o bem. Então, Deus nos dá a oportunidade, e nos deu sempre a oportunidade, de crescermos sem necessidade de fazermos guerra, sem necessidade desses escândalos ou desses flagelos destruidores que nós estamos chamando aqui. Então, é claro que Deus pode e faz todo dia, nos dando a oportunidade do conhecimento do bem e do mal. Nós, porém, não aproveitamos essas oportunidades. De uma maneira geral, obviamente. E eu sempre costumo usar a primeira pessoa do singular para não colocar ninguém no meu time, no time aí das imperfeições. Então, eu ainda não utilizo dessas oportunidades que o Pai me oportuniza para caminhar, para progredir, para crescer nos aspectos morais, nos aspectos espirituais. Então, se torna necessário que sejamos lembrados. Eu coloquei aqui esses lembrados, eu sublinhei isso aqui, italiquei, me permita aqui o neologismo, né? Eu botei em itálico, porque
não é nada mais que uma lembrança. Quando vem um tsunami, normalmente, se desperta uma grande onda de solidariedade, uma grande onda de ajuda. Quando há uma, agora, recentemente, né, com todas as catástrofes que nós vivemos, tanto de chuva quanto de terremoto e todas as outras, as pessoas se mobilizam mais para ajudar. Mas diz o Evangelho que, a par das grandes catástrofes, dos grandes flagelos, existem os pequenos flagelos, que nós normalmente não olhamos. Ele fala lá do fogão sem lume, do fogão sem fogo, né? Do berço sem o anjo que desencarnou, da dor da perda. Então, ele diz, deveríamos buscar essas pequenas dificuldades, pequenas na nossa percepção, que não é de um volume em termos de quantidade. Mas devíamos buscar essas pequenas quantidades, essas pequenas dificuldades, e ajudar, para evitar que chegássemos às grandes dificuldades. Então, é necessário, portanto, se torna que sejamos lembrados por meio desses abalos, que ainda somos espíritos, como dissemos, orgulhosos, vaidosos, prepotentes. Mas, por favor, não é para ninguém ficar deprimido aqui em função das dificuldades. Ah, então eu sou isso, eu sou. Não, eu não sou. Eu estou. Eu estou ainda com aspectos, ainda tenho aspectos egoístas em mim. Mas eu não sou egoísta, eu não sou prepotente. Eu já tenho sinais de humildade, de simplicidade, de fraternidade, de respeito, de amor. Eu já tenho isso em mim. Questão 621, lá do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está implantada, está inscrita na nossa consciência. Então, eu tenho a lei de Deus implantada em mim. O fato é que eu também tenho o egoísmo. Então, eu tenho em germen a lei de Deus e tenho o egoísmo ainda um pouco mais já florescido, digamos assim, dentro de mim. O que eu preciso é fazer um trabalho de reformulação desses sentimentos. Lembra aqui o capítulo 11, item 8 lá do Evangelho? Tem uma mensagem chamada a lei de amor, mensagem de Lázaro. E ele diz, no princípio, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E ele nos diz lá, interessante a maneira dele dizer, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o meu sentimento hoje já foi instinto. O meu sentimento de respeito, de amor, era instinto que foi se transformando. Mas eu tenho a liberdade de acelerar ou de retardar esse processo. Eu tenho a liberdade de caminhar ou de parar esse processo, de parar comigo, né? Parar o meu processo de evolução. Por isso, somos lembrados dessas dificuldades. E somos lembrados, de novo, em função das nossas dificuldades. E esses abalos nos mostram as nossas fraquezas, nos mostra a nossa posição como espírito em expiação e provas. Que força pode resistir a um tsunami? Que força pode resistir às forças da natureza? Ninguém pode. Mas nós ainda nos julgamos muito potentes, nos julgamos muito fortes. Eu sei, diz Kardec, que muitos poderão alegar que nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. E ele pergunta, seria justo isso? E aí dizem os espíritos respondendo a Kardec, eles nos lembram. De novo estamos pondo em prova, em dúvida, a inteligência suprema. Será que Deus estaria equivocado ao permitir que alguém, com todas as aspas, alguém inocente, fosse
sacrificado, tivesse dificuldade num desses flagelos, estamos olhando apenas, de novo, o momento presente. Precisamos lembrar que não há injustiçados no universo. Nós vamos nos limitar ao planeta Terra. Não há injustiçados no planeta Terra. Há injustiças. Eu cometo injustiça. Mas quando eu cometo uma injustiça contra um irmão, esse irmão também, por sua vez, está devendo. Está devendo às leis de Deus. E quando eu cometo uma injustiça, eu não estou cometendo uma injustiça contra um irmão, mas contra a lei de Deus. A lei de amor, justiça e caridade, que me manda, me orienta a ser fraterno, a ser irmão, a ser amigo. Então, quando duvidamos ou quando não entendemos que essas pessoas que morrem, que perdem a vida, que perdem tudo, numa dessas catástrofes, num desses flagelos, não estão, como é que eu vou dizer, não estão inocentes nesse processo. Elas estão respondendo, elas estão colhendo aquilo que plantaram. E me permita, só para lembrar, um conto do Humberto de Campos, eu não vou lembrar o nome do livro, mas ele conta de uma senhora, aí na região serrana, que vem uma chuva muito forte e destrói a casinha dela, lá o barraquinho dela, e ela acaba perdendo a vida agarrada a 2 filhos. Então morre ela e morre os 2 filhos. E fica uma grande comoção, como uma pessoa pobre, uma pessoa com dificuldades, né? Perde a vida, 2 filhos perdem a vida. Onde está esse Deus? E Humberto nos mostra, ou nos lembra, nos esclarece, que esta senhora tinha sido uma senhora de escravos na região de Campo dos Goytacazes e que vinha passar temporada na corte, e veio passar uma temporada na corte, e quando ela voltou, uma das empregadas tinha ficado grávida, já tinha tido filhos, e os filhos da empregada eram netos dela. O próprio filho dessa senhora engravidou a escrava. Ela simplesmente pega a escrava, leva até a beira do rio, lá em Campos, e a joga no rio. Vende os filhos. Então, depois, quando a gente olha esse panorama mais ampliado, sim, então eu entendo agora porque ela está colhendo aquilo que ela plantou. Então, os 2 filhos que morreram com ela na tempestade foram o próprio filho da reencarnação anterior e o capataz que empurrou a escrava para dentro do rio. Então, quando nós olhamos e achamos que inocentes estão sendo punidos, não. Inocentes não estão sendo punidos, Deus não pune ninguém em absoluto. Então, quando pensamos nisso, como eu disse, estamos querendo medir a inteligência de Deus pela nossa. Estamos querendo medir Deus pela nossa regra. Ó orgulho, dizem os amigos espirituais. Quando vamos olhar a trave do nosso olho? Quando vamos olhar a nossa dificuldade? E parar de olhar para a dificuldade do nosso irmão. Essa é a necessidade. E aí é autoconhecimento. Kardec tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é fantástica. A gente vai chegar lá, né? Tá, questão 919, lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual a melhor maneira de nos adiantarmos e superarmos as nossas dificuldades, as nossas tendências ao equívoco, já nesta vida. E Santo Agostinho diz lá, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece a ti mesmo. A partir do momento que eu me conheço, fica mais fácil de eu me mudar. E é importante isso, é interessante isso, que às vezes muitas pessoas, até mesmo dentro do movimento espírita, não se atentam para essa questão. Ela acaba passando meio que despercebida. Mas Kardec diz, já nesta vida, eu posso melhorar a minha situação já nesta vida. Posso e devo. Causas anteriores e causas atuais das aflições.
lá do capítulo 5 do Evangelho. Então, eu posso minorar a minha situação hoje, com toda certeza. Esse é o convite. Quando eu me conheço, eu posso me transformar. Quando eu sei que ainda existe vaidade em mim, eu preciso estar atento para não alimentá-la. Eu preciso estar atento para ir transformando esses sentimentos menos nobres. Já que nada se destrói, né? Nada se cria, nada se destrói, segundo Lavoisier, né? A gente vai transformando. E o Lázaro, lá na mensagem que eu mencionei, ele diz, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o sentimento, o instinto se transformou em sentimento. E é isso que Kardec nos convoca, Kardec, os espíritos, nos convoca, nos conclama, lá na questão 919. Então, vamos parar de olhar para o outro e olhar para a trave que está no nosso olho. Vamos parar de olhar para o cisquinho que está lá no olho do outro, para a dificuldade do outro, e vamos olhar para nós. Quando eu olho para mim, com certeza, eu posso caminhar, eu posso me transformar. Essa é a ideia. Lá no Evangelho também, no capítulo 17 do Evangelho. O verdadeiro espírito é aquele que se transforma, aquele que se esforça para se transformar, para domar as suas más inclinações. Então eu vou me transformando aos poucos. É claro que eu não vou fazer tudo numa reencarnação só, nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, pelo menos eu imagino. Mas o esforço se faz necessário. O trabalho se faz necessário. E a partir do momento que eu trabalho, naturalmente, eu tenho essa possibilidade de me transformar, de me tornar naquele homem de bem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E durante a vida, dizem os amigos espirituais, o homem tudo se refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diferente, pensa depois da morte. Mas quando eu estou aqui, o corpo é meio que tirano do espírito. Quando eu desencarno, eu vejo de maneira diferente. Conforme tem dito os espíritos, a vida do corpo, bem pouca coisa é. É a fala deles. É exatamente isso. A vida do corpo, bem pouca coisa é. De uma maneira geral, ainda priorizamos o sapato em detrimento do dedo. Eu tiro o sapato, eu quebro o dedo, mas preservei o meu sapato. Eu quebrei o dedo, mas o sapato não arranhou, o sapato não amassou. É isso que a gente faz quando cuida do corpo, esquece o espírito. Quando nós priorizamos as coisas materiais em detrimento às coisas espirituais, esquecendo o ensinamento de Jesus, de que buscássemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós acabamos nos equivocando. De uma maneira geral, né, como diz, ainda priorizamos. E nem o corpo, não é o corpo mais importante que a veste? É a pergunta de Jesus. Quando ele fala lá que os pássaros não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro, mas não passa fome. Que os lírios não tecem, não fiam, mas nem Salomão se vestiu tão bem. E ele pergunta, não é o corpo mais importante que a veste? Essa é a pergunta incomodativa do Cristo. E quando nos recomenda buscar primeiro, e em primeiro lugar vem dos céus. Mas nós insistimos em satisfazer os prazeres do corpo, os prazeres temporários, os prazeres que vão acabar daqui a pouco. Me lembro de uma mensagem do Emmanuel que nos lembra que quando estamos em queda, quando estamos descendo, geralmente estamos sorrindo. Geralmente estamos alegres. Eu estou bebendo, eu estou gozando, eu estou brigando, eu estou fazendo aquilo e satisfaz meu corpo. Lembrando de novo a mensagem do Lázaro não, do Hahnemann, Samuel Hahnemann, lá no Evangelho, tem como título a cólera. Nós, normalmente, quando caímos, diz Emmanuel, estamos alegres. Quando nós nos encolerizamos, brigamos, damos vazão ao nosso ego, estamos alegres. Mas a subida é necessária.
toda vez que eu desço, eu preciso subir. Toda vez que eu me desvio do caminho essencial, do caminho principal das leis divinas, e entro por um atalho, eu vou ter que fazer esse caminho de volta no atalho e vou ter que reencontrar a estrada principal de novo. E essa volta nem sempre é tão agradável, nem sempre é tão saudável. Nos permita lembrar aqui, de novo, a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo. Não está satisfeito na casa do pai. O que ele faz? Ele entra no desvio. Ele sai do caminho, ele entra no desvio. E caminha no desvio. E todos nós conhecemos a história. O que acontece com ele a partir daí. Ele entra em dificuldade e tem que voltar e recomeçar todo o processo. Então, estamos sorrindo, diz ele, diz Emmanuel, quando estamos caindo. Mas a subida será obrigatória. E, com certeza, com dificuldades, maiores dificuldades, pelo menos. Mas escolhemos as quedas. E diz ele, por uma hora de prazer, de alegria, às vezes perdemos séculos. Por um momento de prazer, por um momento de descontrole, de impulsividade, perdemos séculos ou entramos em desvios que vão nos causar muito sofrimento. E quando eu falei anteriormente aqui de guerra, falei do trânsito. Me lembra que quantas vezes, quantas pessoas morrem no trânsito ou quantas pessoas matam outras no trânsito. E isso é motivo de dificuldade. Então, a gente precisa lembrar essa relatividade do tempo quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. Né? Dizem os espíritos. Para o espírito, o corpo não tem grande importância. É claro que é um instrumento de trabalho do espírito, é útil, precisa ser cuidado, mas a essência é o espírito. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade, dizem os espíritos. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto nos queixamos. Representam um ensino que servirá no futuro. E aí, me lembrei aqui da carta do Pedro. Lembremos-nos da fala do apóstolo Pedro. Como ele diz, porém, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia é como 1000 anos para o Senhor. 1000 anos é como um dia. Então, nós estamos alegres num dia e entramos no desvio, entramos no buraco. Vamos ter que responder por isso com toda certeza. Então, alarguemos os nossos horizontes e entendamos: infinito só o Espírito. Matéria vai sempre se decompor para formar novos corpos, mas a matéria vai sempre se decompor. Os espíritos são os filhos de Deus e objeto de toda a solicitude do Pai. Os corpos são meros disfarces com que desaparecem no mundo. Então, queridos irmãos, um dos grandes flagelos criados pelo homem é a guerra. E por que nós as fazemos? Fazemos porque somos egoístas, porque ainda predomina em nós o transbordamento das paixões, dizem os amigos espirituais. Então, tenhamos cuidado, cuidemos de nós mesmos, cuidemos de cada um de nós, cuidemos dos nossos atos. Esse é o convite da doutrina espírita. Esse é o convite dos amigos espirituais, para que olhemos para nós, para que nos transformemos a cada dia. Não vamos nos transformar em Francisco de Assis ou Francisco Xavier nessa encarnação, ou Madre Teresa, né? Mas precisamos trabalhar para nos transformar em pessoas melhores. Precisamos sair daqui melhores do que chegamos. Esse é o convite para a nossa reflexão.
fica o convite a cada um de nós, especialmente a mim, que falo, então eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo, então é o convite para a minha reflexão e o convite para a reflexão de cada um de nós. E, mais uma vez, muito obrigado aí ao Lar de Tereza pelo convite e pela oportunidade do trabalho. Muita paz a todos. Muito obrigada, Valdemir. Como sempre, você aceita o nosso convite com muito carinho e nos traz tantos esclarecimentos. Nós também agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco até o momento e reforçamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais uma reunião de estudo. Passemos, então, para a nossa prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Mais uma vez, eu convido a todos para que levem para os seus corações, para as suas mentes, a doce imagem do Mestre Jesus, agradecendo pela doutrina que nos consola, que nos esclarece, tendo o entendimento que o amor é uma centelha divina que todos nós temos e que podemos desenvolvê-lo. E que ao desenvolver esse amor, nós construímos um mundo de paz. Por essa paz que Deus é a sua expressão maior e que Jesus nos trouxe como exemplo com todos os seus ensinamentos. Que possamos vibrar a paz para as nossas casas, para os nossos vizinhos, para o nosso planeta, que tanto necessita dela. Possamos, então, como nosso irmão Valdemir disse, a cada dia construir esse futuro melhor através do amor, através do conhecimento, através do entendimento de que somos eternos, que somos irmãos e que todos nós temos um futuro junto a Deus, nosso Pai de amor. Pedimos assim, então, a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Obrigada, muita paz a todos.